é porque praticou o mal. Também afirma Jesus que a pureza está no íntimo de cada um e não nos atos exteriores que praticamos. Você quer dizer então que Valentim agia errado? Indagou Leonora. Quero dizer que, muitas vezes, damos mais atenção aos atos exteriores, quando o importante é como estamos nos sentindo. Podemos rezar apenas com os lábios, sem que o pensamento e o sentimento participem do verdadeiro desejo de orar, que é elevar o pensamento a Deus. É interessante o que está dizendo. No entanto, nunca os padres nos falaram sobre a importância de rezar dessa forma. Considerou mamãe. De fato. E é por isso que, às vezes, rezamos e não obtemos resposta às nossas orações. Mas, volto a afirmar, a resposta está nos ensinamentos de Jesus. As três mantiveram-se caladas durante alguns minutos, cada uma entregue aos próprios pensamentos. De repente, Leonora voltou a perguntar: Mari, se assim, o que tem a ver nossos pensamentos com a doença ou a cura? Tudo, minha amiga. Se mantivermos pensamentos bons, nosso corpo acusará bem-estar e melhora. Ao contrário, se só pensarmos o mal, nosso organismo mostrará o mal-estar interior em forma de mal-estar físico. Faz sentido, disse minha mãe, perplexo diante da novidade da informação. Leonora, que permanecia pensativa, balançou a cabeça concordando. Naquele momento, repassava na memória o modo como o marido agia nas mais diferentes situações, e acabou por concordar com Mari. Apesar de religioso, ele era inflexível com as pessoas, especialmente com os subordinados e os escravos da fazenda. Estes, por qualquer motivo, iam para o tronco, sofrendo horrores sob a chibata, não raro, a própria morte. Não perdoava qualquer ofensa, e o orgulho de sua classe social fazia com que sempre desejasse levar a melhor, em qualquer situação. Não admitia ser contrariado e, por um nada, indispunha-se com familiares ou amigos. Agora entendo melhor o que você acabou de explicar, Mari. Minha mãe olhou para os lados. Tudo estava quieto. Notou uma escrava que, acocorada em um canto da sala, cochilava, esperando que elas se recolhessem. Bem, parece-me que só ficamos nós, e deve ser tarde. Que tal também nos recolhermos? Amanhã será outro dia. Esperemos que a chuva dê uma trégua. Maria Eugênia e eu precisamos retornar para Santa Genoveva. As outras duas concordaram. Leonora perguntou delicadamente se desejavam um chá antes de dormir, mas as hóspedes recusaram. Então, Mari, Leonora e mamãe subiram as escadarias. O primeiro quarto era o da dona da casa. Depois, em sequência, o de minha mãe e o de Mari. Diante dos aposentos da anfitriã, as visitas deram-lhe boa noite, agradecendo mais uma vez pela hospitalidade e pelo dia tão agradável. Ao ficarem a sós no corredor, Mari e mamãe trocaram um olhar. Está com sono, Virgínia? Não. E você? Também não. Que tal se aproveitássemos o ensejo para ter aquela conversa que ficou pendente hoje à tarde? Sugeriu Mari. Ótima ideia. Pensei a mesma coisa. Dificilmente teremos outra ocasião para estarmos a sós, disse a outra. Bem, então, vamos aos seus aposentos. No meu quarto, Pierre deve estar dormindo a sono solto. Sem dúvida. Então, vamos. 24. Novas descobertas. Mamãe abriu a porta do quarto e convidou a amiga para entrar. O aposento, amplo e agradável. Nas janelas, as cortinas impediam que se vissem os relâmpagos. O mobiliário compunha-se de um grande roupeiro, uma cômoda e um leito de mogno. Ao lado do leito, uma mesa de cabeceira com uma candeia acesa, uma poltrona, também de veludo da mesma cor das cortinas, ficava do outro lado da mesa. Sobre a colcha, estava uma toalha de banho e uma camisola, gentileza de Leonora. Mamãe indicou a poltrona para Mari sentar-se, enquanto ela mesma se acomodou no leito. Olharam-se, e à luz da candeia que iluminava seus rostos, ela começou a falar, em voz baixa: Mari, hoje à tarde fiquei com a impressão de que você sabe coisas que ignoro a respeito de minha filha, Maria Eugênia. É verdade? Diga-me primeiro o que você sabe, Virgínia. Esse é o ponto.
Sobre o que, Mari? Com o olhar indagativo, a francesa murmurou, a respeito do que aconteceu em Paris. Concordando com a cabeça, a outra respondeu, ah! Então realmente aconteceu alguma coisa enquanto eles estavam em Paris? Nada sei sobre isso. Confesso-lhe que meu marido e eu estranhamos a volta inesperada do casal, cujo retorno foi antecipado em 2 meses, mas é só. Informou minha mãe, surpresa. Mari pensou um pouco e lentamente, pesando bem as palavras, começou a falar em voz baixa, mas audível. Virgínia, não me creia uma bisbilhoteira. Longe de mim querer parecer uma intrigante. Todavia, desde que a conheci, tomei-me de viva simpatia por você, em quem reconheço uma dama sensível, inteligente e de espírito aberto, mas em cujo olhar noto tristeza e preocupação. Por isso, ousaria perguntar, Maria Eugênia apresentava problemas antes do casamento. A que tipo de problemas você se refere, Mari? Medos, visões, ideias de perseguição. Esse tipo de coisa. Bem, minha filha às vezes tinha medo de dormir sozinha. Mas por que pergunta? Por alguns segundos, a francesa manteve-se calada, pensativa, como se analisando a conveniência de abordar o assunto. Depois, resolvendo, disse, Virgínia, não sou mãe. Deus não me deu ainda a bênção de ter filhos. Não tenho uma filha. Mas, se eu fosse mãe, não gostaria de ignorar o que estivesse acontecendo com ela. Por isso, vou lhe relatar o que sei, até para que tenha melhor condição de entender o que se passa com sua filha e poder ajudá-la. Foi assim. E Mari, pesando bem as palavras, passou a narrar os fatos de que tinha conhecimento, tanto dos que participara quanto dos que soube na época por Guilherme. Evidentemente, omitiu as confidências de Guilherme sobre seu relacionamento com Rita e a ideia dele de que as visões da esposa tinham estreita relação com a escrava. Minha mãe ouvia com assombro, mas em nenhum momento o interrompeu. Terminando de falar, Mari concluiu, é tudo o que sei, mas Sherry. Os fatos são esses, rigorosamente exatos. Mamãe estava paralisada, pálida, sem condições de falar. Depois de alguns minutos, murmurou, e quem seria essa mulher que minha filha dizia ver? Mari olhou fixamente para ela, depois lentamente murmurou, esperava que você pudesse me dizer. Diante dessas palavras, minha mãe se pôs a pensar. Mari julga que eu deva conhecer a mulher. Mas, quem? Por mais que eu pense, não consigo atinar quem ela seja. Sei do problema acontecido com a Ritinha, que me custou muitas lágrimas e bastante preocupação, mas isso foi depois que eles voltaram da Europa. Antes não havia nada, elas se davam bem, eram amigas. Então, finalmente murmurou, desalentada, por mais que eu tente, Mari, não consigo encontrar a resposta para essa pergunta. Pense bem. Segundo o que Guilherme nos passou, Maria Eugênia mostrava saber quem era essa mulher. Não sei. Não sei. Quem poderá ser essa mulher? A francesa baixou a cabeça diante desse obstáculo. Tomou nas suas as mãos da amiga e propôs, ambas estamos cansadas. Vamos repousar. A noite é boa conselheira. Pense bem e acabará encontrando a peça que falta para solucionar essa questão. Boa noite. Boa noite, Mari. Após a saída da francesa, mamãe notou uma jovem escrava que, afastada das luzes, cochilava em uma esteira a um canto do aposento. Saindo da penumbra, mostrou que aguardava para ajudá-la a trocar de roupa para dormir. Calada, ela deixou que a jovem tirasse suas roupas e lhe vestisse a camisola emprestada de Leonora. Depois de lavar o rosto e pentear os longos cabelos, enfiou-se debaixo das cobertas. A temperatura estava caindo e sentiu frio. Finalmente, a escrava apagou as velas, deixando acesa apenas a pequena candeia na mesinha ao lado do leito. Desejando-lhe boa noite, deixou o aposento, para alívio de minha mãe, que desejava ficar só para pensar. Na penumbra, de olhos abertos, por mais que refletisse, ela não conseguia encontrar a resposta. Quem seria aquela mulher? Sua filha nunca lhe dissera nada, mesmo sem querer. No entanto, o curioso é que a imagem da falecida Rita vinha-lhe sempre à memória. Murmurou para si mesma,
porque a imagem da Ritinha não me sai da cabeça. Não, certamente não era ela a mulher que minha filha vira no hotel, em Paris. Enquanto Guilherme e Maria Eugênia estavam na França, Rita estava na fazenda. Não, é impossível. Minha filha cometeu erro gravíssimo, como a morte de Rita, mas esse fato não tem relação com os acontecimentos de Paris. Mesmo porque o trágico falecimento de Rita só ocorreu depois que Guilherme e Maria Eugênia retornaram ao Brasil. Ela virou-se no leito, bocejou, fechou os olhos e depois se lembrou de um fato que tinha achado estranho na ocasião. Na última vez que Guilherme fora à fazenda para visitá-la, conversaram e, nas despedidas, ao acompanhar o genro até o jardim, perguntou-lhe se, durante o tempo em que ele morara naquela casa, soubera de alguma discussão ou desavença ocorrida entre sua filha e a escrava Rita. A expressão dele havia mudado, mostrando surpresa e susto a princípio, depois perturbação. Notou que seus lábios tremiam e ele, gaguejando, respondeu que nada sabia. Que estranho. Por que tal reação? A não ser que ele soubesse de alguma coisa e não quisesse lhe contar. De repente, ela arregalou os olhos no escuro. Uma ideia lhe aflorou na mente. E se Guilherme teve alguma coisa com a Rita? Sim, porque sua reação foi, no mínimo, estranha, como se tivesse sido pego desprevenido, em flagrante. Ao pensar em Rita, a imagem da escrava surgiu na sua tela da memória. Sim, lembrava-se bem dela. Era jovem, danada de bonita e os rapazes da fazenda viviam atrás dela. E não era difícil um fazendeiro se interessar por uma escrava, ao contrário, era bastante comum. Lembrava-se até de um amigo de seu falecido marido que, certa ocasião, visitando a Santa Genoveva, ao ver a jovem, ficou encantado e quis comprá-la, oferecendo grande soma por ela. Felipe rejeitou, considerando que Rita era criada de sua filha, Maria Eugênia, que jamais aceitaria abrir mão da escrava, por quem tinha grande apreço. Minha mãe prendeu a respiração a esse pensamento. Sim. E se tivesse acontecido exatamente isso, um relacionamento entre patrão e escrava? Não justificaria a atitude criminosa de Maria Eugênia, mas poderia explicar seu ódio por Rita, que sempre fora sua amiga. Refletiu por mais alguns segundos, depois rejeitou esse pensamento. Não. Não é por aí. Mesmo porque Rita só morreu depois que o jovem casal retornou ao Brasil, e Maria Eugênia via essa alma penada de mulher na França. Preciso pensar, encontrar uma resposta. Com a cabeça em fogo, ela não conseguia dormir. Saiu das cobertas e, ajoelhando-se ao lado do leito e com seu rosário nas mãos, rezou suplicando o amparo de Deus para a vida delas e ajuda para desvendar esse mistério. Mesmo assim, o sono tardava. As primeiras luzes da aurora já começavam a surgir quando ela conseguiu cochilar um pouco. Naquela manhã, todos se levantaram um pouco mais tarde, aproveitando o barulho da chuva que caía. Lá pelas 10 horas desceram, menos Maria Eugênia, que continuava dormindo. Tomaram café e reuniram-se na sala para conversar. Pierre, após pegar um livro, optou por ler na sala íntima. Guilherme e Leonora, pedindo licença aos hóspedes, foram reunir-se na biblioteca com o capataz, que lhes fazia o relatório dos estragos havidos na fazenda, telhados destruídos, árvores arrancadas e animais machucados. Ao ficar sabendo dos prejuízos que a tempestade causara na Santa Clara, mamãe ficou preocupada. O que teria acontecido na Santa Genoveva? Todavia, como não podia ainda pegar a estrada, ficou com Maria a conversar na ampla varanda da frente, observando a chuva que caía calma, mas pesada. Algum tempo depois, os pingos diminuíram e, não demorou muito, uma nesga de céu azul surgiu, alegrando e dando esperança. Minha mãe, a sós com Mari, aproveitou para comentar: demorei para dormir esta noite, pensando naquilo que conversamos. Confesso-lhe que não descobri ninguém que tivesse morrido e que pudesse ter ido assombrar minha filha em Paris. Mari, depois de pensar um pouco, considerou: não precisa necessariamente ser alguém que esteja morto, Virginia. Como assim? A francesa explicou-lhe que qualquer pessoa poderia ter me visitado no hotel. Que, quando dormimos, a alma se liberta e vai para onde quiser,
Geralmente onde estão seus interesses? Verdade, Mari. Tem certeza? Absoluta. Mamãe pareceu pensar por alguns instantes, depois comentou: o curioso é que, à noite, toda vez que eu pensava no assunto procurando uma resposta, vinha à minha memória a figura de uma jovem escrava chamada Rita, criada de minha filha, que estava viva durante a viagem de Maria Eugênia e Guilherme. Ambas sempre foram muito amigas e, de repente, não sei por que, a amizade terminou. Interessante. Você disse que ela estava viva naquela época. Por que morreu? Sim. Logo em seguida ao retorno do casal. Foi um choque para todos nós. Ah! E essa Rita morreu de quê? Foi muito triste, Mari. Ritinha morreu afogada no lago da fazenda. Maria Eugênia ficou muito abalada com a morte dela. Depois, afirmava que havia por todo lado. Aconteceu alguma coisa entre elas. Um desentendimento. Não que eu saiba. Inclusive, certa ocasião, perguntei a Guilherme se tinha ciência de alguma briga entre as duas, e ele respondeu que não. E você? Ficou convencida disso? Não sei. A reação dele foi muito estranha. Ficou trêmulo e me pareceu nervoso e abalado. Nunca mais voltamos ao assunto. Por que não volta a falar com ele? Insistiu Mari, com expressão grave. Você acha que ele sabe de alguma coisa? Indagou mamãe, intrigada. Mari baixou a cabeça e continuou calada. Virginia estranhou a reação dela, lembrando que a francesa, em Paris, teve muitas ocasiões de conversar com Guilherme, e insistiu, voltando a perguntar: você sabe de algo, Mari? Guilherme lhe contou alguma coisa? Se for isso, por favor, me diga. Eu preciso saber. Mari respirou profundamente, e respondeu com voz pausada: somente ele poderá lhe responder a essa pergunta, amiga. Nesse momento, o diálogo foi interrompido. Leonora se aproximou, satisfeita. Os estragos tinham sido menores do que supunha. Havia parado de chover e o sol surgira, possibilitando a reparação dos danos. Depois, comentou, Virginia, meu filho mandou 2 escravos verificarem o estado da estrada. Se a pequena ponte que separa nossas propriedades não caiu, lá pelo fim da tarde a estrada estará em condições de passagem. Boa notícia, Leonora. Agradeço-lhe. Realmente, além de tomar ciência sobre possíveis estragos que a tempestade causou, tenho assuntos urgentes a resolver na Santa Genoveva, e preciso voltar o quanto antes. Não se preocupe, Virginia. Pela direção que veio a tempestade, deve ter passado na sua fazenda sem tanta violência. A propósito, minhas amigas, os cavaleiros desejam aproveitar o lindo sol para cavalgar um pouco. O que acham? Vamos? Mari e mamãe trocaram um olhar, sorridentes. Sim, vamos, concordou Mari, desejando aproveitar ao máximo os dias que passaria na fazenda. Sim, gostaria muito. Mas, não tenho traje apropriado. Justificou-se Virginia. Ora essa. Isso não é problema. Providenciarei um traje para você. Então vamos nos arrumar. Já dei ordem para prepararem os cavalos, informou Leonora, satisfeita de proporcionar uma atividade agradável aos hóspedes. As senhoras subiram as escadarias, eufóricas. Minha mãe até esqueceu da conversa que tivera com Mari pouco antes e que tanto a preocupara. Não demorou muito. O grupo alegre saiu para andar a cavalo. Convidada, preferi ficar, entretida com a leitura de um livro. Os homens iam à frente e as mulheres um pouco atrás, conversando animadamente. Aos poucos, a água empoçada foi desaparecendo do solo e dos pastos, até ficarem secos. Na volta, em dado momento acabaram se separando, e mamãe alcançou o cavalo de Guilherme, que apresentou um problema em uma das patas e tinha ficado para trás, afastando-se dos demais. Como os outros estavam bem à frente, fizeram o resto do trajeto lado a lado. Nesse momento, ela lembrou-se do diálogo com Mari no início da manhã, e aproveitou a ocasião para perguntar: Guilherme, lembra-se da última vez que esteve em casa? Aliás, você estava com muita pressa. Claro que me lembro. Ia ver umas terras que estavam à venda aí. Depois,
Tinha que ir à cidade encomendar alguns produtos. Isso mesmo. E as terras, você as comprou? Não. O preço era muito alto e não valia a pena. Ah! Lamento. Você pareceu-me bastante interessado. A propósito, nesse dia recordo-me de que lhe fiz uma pergunta. Lembra-se? Na cela, Guilherme ficou tenso. Suas mãos se contraíram, segurando as rédeas com firmeza. Não. Não me lembro. Não. Ah! Perguntei se você sabia de algum desentendimento ou briga entre Maria Eugênia e Ritinha. Ah, sim. Lembrei-me agora. Mas, o que tem isso? Sua resposta continua a mesma. Não se recordou de nada? Não. Não me recordo de nada. Sem perdê-lo de vista, mamãe observava-o cuidadosamente e notou que ele começou a suar e que seus lábios tremiam. Estava evidentemente nervoso. Por quê? Estranho seu interesse nisso, senhora Virgínia. Em que isso pode importar agora? Rita está morta há tanto tempo. Ele havia parado debaixo de uma árvore para fitá-la, e apertara tanto as rédeas que o cavalo empinou, levantando as pernas dianteiras e quase o lançando ao chão. Notando esse detalhe, ela concordou. Tem razão, Guilherme, bobagem minha. Nada mais importa agora. Retornaram em silêncio para a sede da fazenda, ao encontro dos demais. No entanto, ela agora tinha certeza de que algo acontecera e que ela ignorava. Naquele instante decidiu que, custasse o que custasse, iria desvendar o mistério. 25. Diva. Fatos novos viriam complicar ainda mais a situação na fazenda Santa Genoveva. Após a morte de Miguel, Diva, uma das escravas da fazenda, sentia-se infeliz. Desde criança, sempre fora muito afeiçoada a Miguel. Com o tempo, a amizade transformou-se em amor. Ela tornou-se uma mocinha bonita, faceira, e tentava de todas as maneiras atrair a atenção do rapaz, sem sucesso. Mantinham um bom relacionamento, conversavam e, quando havia festa na fazenda, eles até dançavam juntos. Mas era só isso. Miguel nunca revelara seus sentimentos. Diva não se conformava com a indiferença do rapaz. Tentava provocar-lhe ciúmes, utilizando-se de todos aqueles recursos que as mulheres costumam usar. Afirmar estar apaixonada por Amaro, o melhor amigo de Miguel, sem qualquer resultado. Ele nem lhe dava atenção. Inconformada e frustrada em seus mais caros sentimentos, Diva tentou descobrir o que se passava no coração dele, pois sentia que, lá no fundo, ele sofria por alguém. Notava-lhe o ar distante, o olhar perdido no vazio e uma certa tristeza que não saía de seu rosto. Mas, quem? Qualquer uma das jovens escravas ficaria feliz se fosse escolhida por ele, mas Miguel parecia ignorá-las, como ignorava ela, Diva. No dia do casamento da sinhazinha, ele estava muito estranho, mais arredio do que de costume. A senzala estava em festa, pois também havia comemoração para os escravos, que estavam eufóricos. Havia fartura de comida, de bebida, música e dança ao redor de uma grande fogueira. Alegres, aproveitavam para se divertir, pois raro era o dia que o senhor Figueroa oferecia fartura para os escravos. Só em ocasiões especiais. Como no dia seguinte o senhor concedera folga para todos e ninguém iria para a lida, aproveitaram para comer, beber e dançar, o que só terminaria lá pela madrugada. Diva, que não tirava os olhos de Miguel, percebeu que, amuado em um canto, só ele não participava da festa. Ela pegou um prato de comida, uma caneca, uma jarra de barro com bebida e dirigiu-se até onde ele estava. Toda faceira, aproximou-se lentamente e entregou-lhe o prato e a caneca. Trouxe para você, Miguel. Notei que ainda não comeu nem bebeu nada esta noite. Aproveite, homem. Não é todo dia que temos fartura. Sentou-se perto dele, mostrando intenção de fazer-lhe companhia. Incomodado e um tanto descontente, ele disse: agradeço-lhe a preocupação comigo, mas não carecia tanta atenção, Diva. Você é jovem e bela, cheia de vida. Vá para junto dos outros, participe das diversões. Não serei uma boa companhia para você. Estou em um dia péssimo. Ela mordeu os lábios, diante da rejeição dele,
Mas sem se dar por achada respondeu, também não estou para a festa, Miguel. Prefiro permanecer aqui, ao seu lado, longe da confusão e do barulho. Isto é, se você permitir. Não tendo como recusar, conformado, ele concordou, se é o que deseja. Depois, sem sequer endereçar-lhe um olhar, ele permaneceu calado, ignorando-a. Diva, a seu lado, pensava, pois sim. Ele está muito enganado se pensa que pode me dispensar dessa maneira. Não saio daqui de jeito nenhum. Assim, ficaram os dois, lado a lado, sem trocar uma palavra, observando a festa que corria solta, os escravos cantando e dançando ao som dos atabaques. Observando discretamente, Diva percebeu que Miguel estava mais triste que de costume, parecendo desgostoso da vida, e que, aos poucos, ia entornando todo o conteúdo da jarra que trouxera. Ela notou também que seus olhos ficaram diferentes, nublados, e ele, mesmo sentado, começara a cambalear. Até que, em certo momento, Miguel começou a resmungar, com a cabeça confusa, já sem saber direito o que dizia, mas ela não perdera uma palavra do que ele tinha dito, ela vai para longe. Nos braços dele. O que disse, Miguel? Indagou interessada. Nada. Nada. Tudo vai mudar. Ah, se vai. Na volta tudo será diferente, disse ele com um meio sorriso. Apesar de esperta e atenta, Diva sentia dificuldade em compreender o que ele dizia com a voz enrolada, porém entendeu perfeitamente que tinha a ver com os noivos. Quem iria para longe nos braços dele era a sinhazinha Maria Eugênia. Depois ele dissera, tudo vai mudar. Na volta tudo será diferente. Só pode estar se referindo aos noivos, que irão viajar, mas que voltarão. Isso estava muito claro. Depois, a conversa mudou. Ele começou a dizer, vou acabar com aquela miserável. Traição não se perdoa. Não se perdoa. De que traição ele está falando? A quem se refere? Diva tentou fazê-lo falar mais. O que disse, Miguel? Com quem vai acabar? Psiu. Isso é segredo. Ninguém pode saber, falou, colocando o dedo na boca e pedindo silêncio com voz enrolada. Tentando saber mais, ela o imitou, baixando o tom de voz, enquanto tornava a encher-lhe a caneca. Concordo com você. Traição não merece perdão. Mas, quem o traiu? A sinhazinha. Não. Ela não. Ela é um anjo. Anjo? Pois sim. Diva não acreditava nisso. Nesse momento, nos olhos dele surgiu um lampejo de consciência e, temendo ter falado demais, Miguel levantou-se, cambaleando, e correu para o meio do mato, tão rápido quanto suas trôpegas pernas permitiam. Não, Miguel. Volta, gritou ela, ainda tentando fazê-lo retornar. Miguel, no entanto, agiu como um felino, já se enfiara no mato. A noite estava escura, como breu. Diva tentou alcançá-lo, mas não conseguiu. Cheia de despeito, além de sentir-se rejeitada, estava decepcionada por ter perdido a oportunidade de ouvi-lo falar mais. Voltou para junto dos demais escravos, e o resto da noite não pensou em outra coisa. Vou descobrir a verdade, custe o que custar, ou não mais me chamarei diva. Depois desse dia, Miguel tornara-se outro homem, alguém calado, introvertido, que não brincava mais e que quase não conversava com os amigos da senzala. Diva tentava entender o que estava acontecendo com ele, mas deparou-se com um obstáculo intransponível. Ninguém sabia nada, um verdadeiro mistério. Certa ocasião, ficando a sós com Amaro, tentou obter alguma informação. Amaro, você sabe do carinho que sinto por Miguel. Tenho notado que ele está muito estranho, arredio, e estou preocupada. Você, que é um grande amigo dele, sabe me dizer o que está acontecendo? Com expressão pensativa e grave, ele respondeu, também não sei, diva. Ele mudou muito, Amaro. Deve ter acontecido alguma coisa. Se aconteceu, Miguel não me contou. Diante das evasivas dele, Diva afastou-se, entendendo que Amaro provavelmente não sabia a razão da mudança de Miguel e, mesmo que soubesse, não lhe diria por fidelidade ao amigo. A vida seguiu seu curso. 4 meses depois,
Os recém-casados voltaram inesperadamente da viagem de núpcias. Na senzala, ao ouvir a notícia, Miguel passou a demonstrar uma ansiedade que a esperta diva registrou. Logo em seguida, aconteceu a tragédia no lago. Inexplicavelmente, Ritinha foi com Miguel passear no lago e se afogou, perdendo a vida. Todos os escravos ficaram consternados. Causou perplexidade geral saber que Rita encontrara a morte no lago, uma vez que, por medo, nunca se aproximava da água. Era notório o pavor que ela tinha do lago. Diva, ao saber que ela aceitara um convite de Miguel para andar de barco, ficou mais impressionada ainda. Refletindo sobre o assunto, Diva não conseguia entender o que tinha acontecido. Não era ciúme. Claro que ela sentia ciúme sempre que ele se aproximava de uma das moças, porém, nesse caso, alguma coisa estava errada. Porque Miguel, justamente Miguel, que nunca dava atenção a nenhuma das moças da senzala, muito menos a Rita, a teria convidado para passear no lago. Cada vez mais Diva se convencia de que havia algo de muito errado em tudo isso. Não dava para entender. No velório, acocorada em um canto da senzala, a escrava buscava uma resposta para essas questões. De repente, ela viu Miguel que entrara, cambaleando, como se estivesse embriagado. Seus passos eram trôpegos, inseguros e ele tinha uma expressão de medo, ao mover-se lentamente pelo barracão. Penalizada, Diva foi para perto dele, procurando consolá-lo. Percebeu logo que ele não estava bem, tremia da cabeça aos pés e estava gelado. Ele balançou, perdendo o equilíbrio e Diva segurou-o pelo braço, ajudando-o a sentar-se no chão para não cair. Pobre Miguel. Eu não gostaria de estar na situação dele. Deve sentir-se terrivelmente culpado pela morte da Ritinha, pensou Diva. Tentou falar com ele, mas Miguel não respondia, parecendo completamente perturbado. Seu olhar estava vazio, distante com expressão temerosa. Rita foi enterrada no dia seguinte e, daí em diante, Miguel deixou de ser aquele homem seguro e resoluto, com porte de guerreiro, que todos admiravam. Encolheu-se, afastando-se de todos e tornando-se uma sombra do que fora. Passou a esconder-se no mato e raramente era visto. Falava coisas sem sentido e julgava-se sempre perseguido por alguém. Diva, que o amava profundamente, também se tornou uma mulher triste sozinha, perdendo toda a esperança de conquistá-lo e de ser feliz com ele algum dia. Às vezes, ela internava-se no mato para vê-lo, cheia de saudade, levando-lhe alimentos e até agasalho, nos dias mais frios. Nessas ocasiões, tentava conversar com ele, mas o pobre louco traço como agora era considerado, respondia-lhe falando de alguém que o perseguia, que o acusava por alguma coisa. Certo dia, ela percebeu que era de Rita que Miguel falava, e entendeu seu medo. A alma penada de Rita o culpava pela sua morte. De resto, outras pessoas na senzala também começaram a notar a presença da pobre Rita, que, em espírito, vagava sem descanso e sem paz no outro mundo. Virou um hábito, quando os escravos se reuniam à noite em torno da fogueira para prosear, falarem sobre as aparições da morta. Diva se arrepiava toda quando tocavam nesse assunto, e saía de perto. Não gostava de falar nem sobre morte nem sobre pessoas que já tinham morrido. Por essa época, também começou a correr pela fazenda a notícia de que a sinhazinha Maria Eugênia estava doente dos nervos. Pai Albino rezava por ela na senzala, e era comum o médico vir a Santa Genoveva para ser consultado. Porém as escravas que serviam na casa grande, especialmente Florência e Odete, pois Dionísia mantinha-se calada, diziam a boca pequena que a sinhazinha era atormentada pela alma da infeliz Ritinha, que não lhe dava paz, desejando vingar-se dela. Ao saber disso, Diva estranhou, pensando: por que desejaria vingar-se? A sinhazinha não tivera nada com a morte dela. O mesmo não se poderia dizer de Miguel que, mesmo involuntariamente, fora o responsável por sua morte, o que justificava a raiva de Rita. Todos esses fatos mexiam com a cabeça de Diva. Certo dia, conversando com o escravo Ramiro, lembraram da morte da Ritinha, e ela disse o que pensava a respeito do assunto. Acho estranho que a alma da Ritinha esteja atormentando a sinhazinha Maria Eugênia,
Pelo menos, é o que dizem. O Miguel a gente pode até entender, porque foi ele que a levou para o lago, mas a sinhazinha não tem nada com isso. O que você acha, Ramiro? O escravo baixou a cabeça, pensou um pouco, e depois respondeu com outra pergunta. Será que não tem mesmo, diva? Por quê? Você acha que tem, Ramiro? Ele permaneceu calado por alguns segundos, cocou a cabeça como se estivesse em dúvida, depois considerou, pode ser que não. No entanto, meu filho contou, à época dos fatos, que, pelo menos 2 vezes, levou o recado da sinhazinha para Miguel ir encontrar-se com ela no caramanchão de rosas, aquele no fundo do jardim. É verdade isso? Indagou perplexa. Meu filho não tem o hábito de mentir, diva. Um dia ele apareceu em casa com 2 moedas. Preocupado, julgando que poderia ter roubado de alguém, perguntei onde ele conseguira aquelas moedas, e meu filho afirmou ser um presente da sinhazinha por ter lhe prestado um favor. Que favor era esse, meu filho? Perguntei. Ele respondeu, avisar Miguel que ela o esperava no caramanchão de rosas. Quando foi isso, Ramiro? Logo depois que ela chegou de viagem. E antes da tragédia do lago. Não é possível. Você acha então? Não acho nada, diva. Só achei estranho esse interesse da sinhazinha em conversar com Miguel. É verdade. No entanto, ela poderia querer dar-lhe uma ordem qualquer, ou incumbi-lo de um serviço. Se era esse o motivo, por que razão precisaria falar com Miguel longe de todos, em um lugar isolado e que ninguém iria vê-los? E tem mais, recomendando a meu filho que nada contasse a ninguém? Diva estava surpresa. Seu filho disse isso, Ramiro? Sim, com todas as letras. Ninguém poderia ficar sabendo do encontro dela com Miguel. Ramiro tem razão. Por que escolher um lugar tão isolado, quando ela tinha todo o direito de lhe dar uma ordem? E fazer disso um segredo? Nesse momento, ouviram risos e viram que outras pessoas estavam se aproximando. Ele murmurou, diva, o que eu lhe contei morre aqui. Ninguém pode saber sobre o que conversamos. Fique sossegado. Ninguém saberá. Os amigos chegaram e eles mudaram de assunto. Diva, porém, não conseguia parar de pensar naquilo que ficara sabendo. Tinha de tirar a limpo a questão. Pensou bastante e resolveu que só havia alguém que poderia esclarecer esse enigma, Miguel. Assim, decidiu que iria procurá-lo para tentar descobrir a verdade. No dia seguinte, em um intervalo entre suas obrigações, encaminhou-se para o lado da Pedra Grande. Levava um pequeno recipiente com bebida, um bom naco de carne assada, um pedaço de pão fresco que Florência fizera e alguns biscoitos. Tudo muito bem acondicionado em um saco. Aproximou-se do local sem fazer ruído para não afugentar Miguel. Sentado ao lado da grande pedra, ele tinha nas mãos um pequeno coelho assustado. Que bonito coelho, Miguel, disse, em voz baixa e calma. Ainda assim, espantado com a presença de alguém, ele tentou erguer-se para fugir. Não, Miguel. Não fuja. Sou eu, sua amiga diva, lembra-se? Ele ergueu os olhos para ela e pareceu acalmar-se. Sentou-se, deixando o coelho escapar de suas mãos. Olhe. O coelhinho está fugindo. Não faz mal. Por que veio aqui? Perguntou ele, mostrando lucidez. Diva abriu o saco e mostrou-lhe o que havia dentro. Trouxe-lhe algumas coisas para comer. Tome. São para você. Miguel pegou o saco, ainda temeroso. Depois, abriu e retirou o pedaço de pão, levando-o à boca e dando uma mordida. Parecia faminto. Enquanto ele comia, Diva aproximou-se mais e acomodou-se ao lado dele no chão. O que deseja? Indagou Miguel sem olhar para ela. Nada. Apenas vê-lo. Conversar com você. Sinto saudade. Por quê? Gosto de você, Miguel. Sinto sua falta. De repente, ele virou-se para ela e Diva percebeu que seus olhos estavam diferentes, como se fossem de outra pessoa. Estão me dizendo que veio aqui para me fazer perguntas. Assustada, Diva tentou justificar-se. É verdade que tudo o que aconteceu mexe comigo, Miguel. Vê-lo assim, vivendo no mato como um bicho, não me agrada,
e fico pensando o que aconteceu realmente para deixá-lo nessa situação. O escravo olhou e Diva notou que estava lúcido. Entender o que ela tinha dito e seus olhos ficaram úmidos. Depois, de repente, ele levou as mãos à cabeça, como que atormentado, gritando e gemendo, a bater na cabeça vigorosamente. Não me atormente. Chega. Não suporto mais. Não queria matar você, Rita. Ela me obrigou. Não. Não me bata. Chega. Com o coração acelerado e a respiração ofegante, Diva ouvia-lhe as palavras sem entender direito. Daí, Miguel, virando-se para ela, gritou, você pode vê-la. Esse demônio não me dá paz. Vejo o que ela faz comigo. E ele mostrou o braço, onde, inacreditavelmente, surgira um grande vergão vermelho como sangue, como se ele tivesse sido açoitado. Incapaz de prosseguir ali, Diva ergueu-se e correu pela mata, fugindo daquela cena terrível. Em território conhecido, mais perto de casa, agora mais tranquila, ela parou e sentou-se em um tronco de árvore para descansar. Aos poucos sua respiração foi voltando ao normal e as pernas pararam de tremer. Então, mais calma, ela ergueu-se e retornou para a senzala, local onde se sentia segura. Deitou-se na esteira e, encolhida, ali permaneceu até que alguém, voltando do serviço, deu por sua presença. Diva deitada a esta hora? O que pode ter acontecido? Será que está doente? Chegando perto e colocando a mão na cabeça dela, Assunta disse, a pobre está ardendo em febre. Alguém chame Pai Albino. Ela precisa de socorro urgente. Não demorou muito, Pai Albino chegou, examinou-a e, sem dizer nada, saiu da senzala. Logo depois, ele voltou com uma beberagem que lhe deu para tomar. Diva batia os dentes de frio. Assunta agasalhou-a e ficou ao lado dela até que apresentasse alguma melhora. Que será que ela tem, Pai Albino? Indagou-lhe. Não é nada. Cuide dela, Assunta. Faça-lhe compressas com água fria na cabeça. Se a febre não melhorar, mande alguém me chamar. Sim, meu pai. Pode ficar descansado. Farei tudo como mandou. Durante toda aquela noite, Diva delirou. Na manhã seguinte, a febre havia baixado e ela pôde dormir tranquila. Da casa grande, Florência tinha vindo saber notícias de Diva, que deixara o serviço sem terminar. Informado do estado da escrava, o capataz escalou outra escrava para a lavagem das roupas. 26. O escravo Josias é capturado. 2 dias depois, Diva estava recuperada, retomando suas tarefas na casa grande. Expressão de imensa tristeza, todavia, se fixara em seu rosto, denotando que uma grande dor a dominava, sempre pensativa, quase não falava, cumprindo suas obrigações em silêncio. As outras escravas, suas amigas, estranharam o seu comportamento, pois Diva sempre fora alegre e falante. Agora, uma palidez marmórea cobria-lhe o semblante, e quando alguém perguntava o que estava acontecendo, invariavelmente ela respondia, nada. Não está acontecendo nada. À noite, ao recolher-se na senzala, deitava-se na esteira e não conseguia conciliar o sono. As palavras de Miguel ficavam martelando em sua cabeça. Não queria matar você, Rita. Ela me obrigou. Perplexa, Diva entendeu perfeitamente o que lhe havia matado Rita, mas que a mandante do crime fora Maria Eugênia. Por mais que pensasse, porém, não conseguia decidir qual a melhor atitude a tomar diante do problema. O que fazer? Tinha vontade de agarrar a Sinhazinha e levá-la até Sinhá Virginia, colocando a par da situação. No entanto, não poderia acusar a Sinhazinha, pois seria a palavra dela contra a de Maria Eugênia, que certamente iria negar até o fim as acusações. Além disso, sua única prova era a palavra de Miguel. E quem iria acreditar em alguém tido como louco? Ramiro, que também conhecia a verdade, não abriria a boca. Diva sentia-se de mãos e pés atados. Depois, certo dia, Miguel aparecera morto. Fora encontrado pelo capataz caído no meio do mato, com uma grande ferida na cabeça, e Roque, analisando o local,
chegara à conclusão de que ele teria morrido em consequência de um galho que lhe caíra sobre a cabeça durante a tempestade que atingira a região no dia anterior. Assim, a dor de saber que seu querido Miguel, a criatura que mais amava na vida, não mais existia, acrescentava-se a dúvida quanto à sua morte. Outro fato estranho aconteceu: Josias, um dos escravos, desaparecera inesperadamente. A notícia que corria é que ele fugira da fazenda. Mas, fugira por quê? Josias não tinha motivos para fugir da Santa Genoveva. Ele tinha alguns problemas, mas nada que não pudesse ser solucionado. Ele gozava de péssima reputação, é verdade, bebia, criava caso com todo mundo, brigava com outros escravos e não cumpria suas obrigações como deveria. Apesar disso, Sinhá Virgínia, generosa, tinha muita paciência com ele, entendia que o problema de Josias era a bebida, vendo tudo mais como consequência do vício, e até a tentar ajudá-lo a parar de beber, pois ele tinha sido excelente cocheiro e só perdera o cargo em virtude dessa fraqueza. E uma dúvida se instalou na mente de Diva: será que Josias realmente fugiu? Mesmo que tenha fugido, sem recursos não irá longe. Será fatalmente apanhado por um capitão do mato, como acontece com todos os outros que sonham com a liberdade, pensava ela. Diva virou-se na esteira e contemplou o céu estrelado através das barras da janela. Tudo estava em silêncio, todos dormiam tranquilamente após o dia de serviço. Só lhes ouviu ressonar, o que dificultava ainda mais seu sono, e, lá fora, o latido dos cães e o pio de uma outra ave noturna. De olhos arregalados, uma outra dúvida se traduziu em séria reflexão íntima, a não ser que alguém tivesse encomendado a morte de Miguel. Afinal, para Maria Eugênia seria muito conveniente a morte do escravo, pois ele constituía sempre um perigo para Sinhazinha. Sim, será que ela não providenciou para que ele se calasse para sempre? A esse pensamento, lágrimas ardentes jorraram de seus olhos. Não mais veria seu amado Miguel, e o sofrimento de tê-lo perdido atingia fundo, com uma dor quase física. Cansada de pensar e de chorar, acabou por adormecer. Teve sono agitado e confuso. Os dias eram sempre iguais, sem alegria e sem esperança. Mamãe e eu estávamos em visita à fazenda Santa Clara quando, naquela tarde, apareceu o capitão do mato trazendo amarrado ao seu cavalo o escravo Fujão. Sujo, ferido e exausto, Josias se arrastava. Todos se aproximaram, penalizados, cercando o capitão do mato, que colocara Josias no tronco. O capataz Roque chegou logo em seguida. O capitão do mato, orgulhoso da sua presa, fitava todos, arrogante, como a dizer: vejam. Inútil fugir, porque serão apanhados. Olhem o estado desta criatura. Roque, vendo o escravo no tronco, indagou: onde o encontrou, Lupércio? Algumas léguas daqui, em uma gruta. Muito bem. Sinhá Virgínia contra colocar escravo no tronco, mas creio que, diante das circunstâncias, não há outro jeito. Quando ela chegar à fazenda, tomará as providências que quiser. Venha, capitão, vamos conversar. Deve estar cansado. É verdade. Preciso tomar alguma coisa forte. Afastaram-se, enquanto os demais continuaram ali, incapazes de acreditar que alguém estava no tronco, prática abolida pela Sinhá desde a morte do marido. Sentados no quarto do capataz, conversavam: pois é como lhe digo, Roque. Encontrei o infeliz em uma gruta, nas montanhas. Eu estava voltando de uma propriedade onde fui entregar outro fujão, quando o céu se fechou. Percebendo que a tempestade não tardava, eu procurava um lugar para me abrigar, quando ela desabou. Achei uma gruta, entrei nela para me abrigar e, para minha surpresa, encontrei um escravo lá dentro. Logo vi que era um fugitivo. Olhando bem, eu o reconheci, e ele tentou escapar. Lutamos, e acabei por prendê-lo. O resto você já sabe. Vim debaixo de chuva para entregar o fujão o mais rápido possível. No que fez muito bem, Lupércio. Vamos esperar o retorno da Sinhá Virgínia. A patroa saberá recompensá-lo pelo serviço prestado. Antes do anoitecer, nova tempestade se formou e Roque achou melhor retirar Josias do tronco,
levando-o para um cômodo bem protegido, que no tempo do Sr. Figueroa, em caso de necessidade, era usado como prisão, até a chegada da Sinhá. Lupécio ajeitou-se em um canto e dormiu na fazenda. Em virtude do aguaceiro que caíra na região, ficamos retidas na fazenda Santa Clara, aguardando que a chuva parasse e a estrada permitisse passagem. Na manhã seguinte, o tempo começou a melhorar e logo o sol surgiu. No final do dia, a carruagem apareceu na estrada e, dentro em pouco, Tommy, todo orgulhoso em sua vestimenta nova, para o veículo à entrada da casa grande. O cocheiro pulou da boleia e rapidamente ajudou-nos a descer. Logo era seguida, Roque aproximou-se. Boa tarde, Sinhá Virgínia. Tenho urgência em falar com a senhora. Irritada, já me encaminhando para dentro, reclamei com arrogância. Mal chegamos e já quer incomodar minha mãe, Roque. Não pode deixar para depois. Ela, entretanto, notando pela expressão do capataz que algo grave tinha acontecido, indagou-lhe: algum problema, Roque? Sim, Sinhá. Tem a ver com o temporal. Deve ter causado estragos. Não, Sinhá. O temporal passou de raspão e não causou estragos. É sobre Josias. Ao ouvi-lo se referir a Josias, estaquei. Virei-me para trás e fiquei à escuta. Ah! Vamos conversar no escritório, Roque. Minha mãe tirou o chapéu, colocando no cabide, ajeitou os cabelos e, sentando-se na sua cadeira de espaldar alto, dispôs-se a ouvi-lo. Pode falar, Roque. Tem notícias de Josias? Revirando o chapéu nas mãos, ele informou: sim, Sinhá Virgínia. Ontem à tarde, Lupécio, o capitão do mato, que já prestou serviços ao Sr. Figueroa, trouxe Josias e o coloquei na cela. Ele falou sobre os motivos que o levaram a fugir? Não, Sinhá. Na verdade, não perguntei. Achei melhor esperar pela Sinhá. Fez bem. Preciso me refazer da viagem. Dê-me algum tempo. Nisso, entrei intempestivamente na sala. Mamãe, a senhora ainda vai dar oportunidade a esse miserável Josias, um mero escravo fujão, para se justificar? Ele merece ao tronco e a chibata. Minha filha, estava escutando nossa conversa. Retrucou surpresa. Desconcertada, desculpe-me, perdoe-me, mamãe, mas também fiquei preocupada e aflita para saber o que houve em nossa ausência. Considero, porém, um verdadeiro absurdo a senhora querer ainda falar com ele. No tempo de papai. Sem deixar que eu concluísse, argumentou firme, o tempo de seu pai era outro, minha filha. Não penso como seu pai nem ajo como ele. Acredito já ter deixado isso bem claro em outras oportunidades. Depois, virando-se para o capataz, ordenou: pode ir agora, Roque. Quando estiver pronta, mandarei avisar. Sim, Sinhá, com sua licença. Mamãe olhou para mim e percebeu que eu estava extremamente nervosa, agitada, esfregava as mãos, enquanto o olhar mostrava certo receio. Inquieta pela minha atitude, que sugeria uma crise iminente, ela me convidou para irmos aos nossos aposentos trocar os trajes por outros mais confortáveis e descansar um pouco, o que aceitei sem retrucar. Antes de entrar em meu quarto, fiz-lhe um pedido: mamãe, quero estar com a senhora quando receber Josias. Posso? Não acho conveniente, minha filha. Você não está bem, parece-me aflita, nervosa e tensa, e temo que a conversa com Josias possa piorar seu estado. Procure descansar um pouco, Maria Eugênia. Nossa visita à fazenda Santa Clara foi agradável, mas cansativa, por fugir de nossos hábitos. Tome um calmante e tente dormir, está bem? Concordei com um gesto de cabeça. No íntimo, porém, pensava, pois sim. Se ela pensa que me deixará de fora, está muito enganada. Não posso deixar de ouvir essa conversa de jeito nenhum. É bom mesmo que minha mãe pense que estou dormindo, assim ficarei livre para agir. Minha mãe deu-me um beijo na testa e dirigiu-se a seus aposentos. Contudo, algo não estava bem. No ar havia uma estranha sensação de perigo, que a deixou tensa, como se algo fosse acontecer. A criada ajudou a trocar de roupa. Deitou-se, procurando repousar um pouco. Fechando os olhos,
Parecia-lhe ainda sentir o sacolejar da carruagem. O sol da tarde estava quente e o trajeto, embora não tão longo, foi cansativo. Após descansar por uns 40 minutos, ela desceu. Tinha pressa de falar com Josias. Era o primeiro escravo que fugia da fazenda desde que ela assumira o comando, e isso de certo modo a decepcionou, uma vez que julgava estar dando a eles uma vida muito melhor que antes. Dirigiu-se ao escritório e, cruzando com Odete, ordenou: avise o capataz que traga Josias. Sim, agorinha mesmo. Poucos minutos depois, eles deram entrada no seu gabinete. Minha mãe ficou penalizada ao ver o estado do escravo. Extremamente sujo, roupas rasgadas e ferimentos na cabeça, nos braços e nas pernas. Ele não teve coragem de fitá-la. Josias, levante a cabeça. Olhe para mim. Por que fugiu? Alguém aqui o maltratou? O escravo, mantendo os olhos baixos, meneou negativamente a cabeça. Então, por que fugiu? O escravo não respondeu. Roque aproximou-se dele com o chicote nas mãos, com a intenção de obrigá-lo a falar. Virginia fez um gesto, impedindo-o, e prosseguiu: desde que assumi o controle da fazenda, após o falecimento de meu marido, procurei fazer tudo para melhorar a vida dos escravos. Mandei construir casas separadas para as famílias, melhorei a alimentação e permiti que todos colham frutas à vontade. O tronco permaneceu no pátio apenas como uma triste lembrança, pois nunca mais ninguém foi torturado. Todo mês o médico da cidade vem para atender os doentes. Enfim, tenho procurado agir da melhor maneira possível. Até com você, Josias, que me criou problemas em virtude da bebida, procuro sempre compreender e ajudar. No entanto, você fugiu. Baixando a cabeça, ele começou a chorar. Eu não queria, mas fui obrigado, murmurou em voz baixa. Fui obrigado? Por quem? Quero saber de tudo, Josias. Não posso, não posso. Notando que ele estava com medo e que devia haver alguma coisa mais grave por detrás da sua fuga, minha mãe ordenou: Roque, sai e feche a porta. Não quero ser interrompida. Vou conversar a sós com ele. Aguarde lá fora e não deixe ninguém entrar. Sim. Após a saída do capataz, ela voltou a perguntar: agora você já pode falar, Josias. Prometo escutar tudo o que tem a me dizer. Não tenha medo. Ainda temeroso, ele continuou a afirmar: não posso, Se falar, estou perdido. Quer dizer que há alguém por trás de sua fuga? Quem o está ameaçando? Será Roque? Não. Algum dos escravos, então? Você está sempre metido em brigas? Não, Mas então, quem pode ser? Não posso falar, Eu juro por tudo quanto é mais sagrado que não posso abrir a boca. O medo dele raiava ao terror, ele estava apavorado. Percebendo a gravidade da situação, ela levantou-se e falou com autoridade: pois agora você vai falar. Ordeno que me conte tudo ou vou fazê-lo falar no tronco diante de todos. Diante dessa ameaça, Josias não teve outro jeito. Está bem, Vou falar. E, em voz baixa, lentamente, contou que foi procurado por alguém que lhe pediu que matasse Miguel. Em troca, receberia recursos para fugir e recomeçar a vida longe dali. E foi o que fez. Depois, concluiu, como cair uma tempestade, causando estragos, bati com um galho na cabeça dele, de modo que parecesse um acidente, o que realmente se pensou. Recebi o combinado e fugi. Mas dei azar. O capitão do mato, que me conhecia, me encontrou e me trouxe de volta. O resto já sabe. Se você tinha recursos, por que não foi para longe de uma vez? Tentei, mas estava difícil. Outros escravos fugiram de uma fazenda não muito distante daqui, e as estradas estavam vigiadas. E o que fez do dinheiro que lhe deram? Está aqui, Veja. Debaixo da minha roupa, amarrada na cintura tem uma faixa onde guardei meu tesouro. Ainda bem que o capitão do mato não viu, senão me roubaria todas as moedas. Ela se aproximava para tocar a faixa e confirmar a veracidade do que ele dizia.
quando a porta se abriu violentamente. A mão dela parou no ar, e ela olhou para a porta, assustada. À entrada da sala, eu, completamente descontrolada, cabeleira em desalinho, portando uma faca, apontou para o negro. Josias, de olhos arregalados, apavorado.